Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu irei responder uma pergunta. A pergunta que me foi feita foi: o que é melhor, comer a fruta ou tomar o seu suco? Não existe dúvidas quanto às frutas serem benéficas para a saúde humana. A dúvida que persiste é se essa fruta deve ser comida ou deve-se fazer o suco dessa fruta e tomá-lo. Esta é a dúvida que persiste. E muitas pessoas fazem esse questionamento. O que é melhor, comer a fruta ou tomar o suco? Provavelmente você já deve ter ouvido ou lido recomendações de profissionais de saúde que recomendam dietas à base de sucos de frutas. Seria essa recomendação saudável? É melhor tomar o suco do que comer a fruta? Para responder esta pergunta, eu preciso explicar para você o que acontece quando se come qualquer alimento. O alimento, quando ele é consumido, ele precisa passar basicamente por 3 processos essenciais. O primeiro processo é o processo da digestão. O segundo processo é o processo da absorção e o terceiro processo é o processo da utilização. Resumindo, todo alimento precisa ser digerido, absorvido e utilizado. Já devem ter falado para você que nós somos aquilo que comemos. Isto não é verdade. Nós não somos aquilo que comemos. Se fôssemos aquilo que comemos, seríamos semelhantes a feijão, seríamos semelhantes a banana, seríamos semelhantes a abacaxi. E o que nós notamos é que nós não somos semelhantes a esses alimentos. Ou seja, nós somos aquilo que o organismo é capaz de extrair dos alimentos, processar e construir substâncias que são essenciais à vida a partir dos nutrientes existentes nos alimentos. Então, estes 3 processos precisam ocorrer de maneira adequada, de maneira perfeita, para que a qualidade da nossa vida possa ser satisfatória. Quando nós analisamos a composição dos alimentos em sua forma natural, nós podemos notar que eles contêm basicamente os seguintes elementos. Os alimentos, em sua forma natural, costumam conter proteína, gordura, açúcar, água, fibra, vitaminas, minerais e alguns compostos bioativos, como por exemplo os famosos polifenóis. Esta é a composição básica dos alimentos in natura. É assim que os alimentos saem da natureza. E você já deve estar se perguntando: por que os alimentos têm essa composição? Eles possuem esta composição porque esta é a composição ideal para esses alimentos serem bem digeridos, absorvidos na velocidade adequada e utilizados de maneira eficaz no interior das células. Esses 3 processos ocorrem da seguinte forma: assim que o alimento começa a ser mastigado, tem início, em alguns casos, o processo de digestão. O processo de digestão dos amidos começa na boca. As proteínas começam a ser digeridas no estômago. E os demais nutrientes têm sua digestão finalizada no intestino delgado. Após esse processo digestivo terminar, começa o segundo processo,
que é o processo da absorção. Para o organismo absorver os nutrientes presentes no alimento, esses nutrientes precisam ser hidrolisados. Eles precisam ser reduzidos a frações mais simples para que possam ser absorvidos nas vilosidades presentes no intestino delgado. Então, os macronutrientes sofrem transformações profundas no trato gastrointestinal, onde proteínas são reduzidas a aminoácidos, amidos e açúcares complexos são reduzidos a monossacarídeos e gorduras são reduzidas a ácidos graxos e glicerol. Nesse formato, com essa estrutura, é que os macronutrientes são absorvidos. Eles passam da parede do intestino para o sangue. O sangue transporta esses nutrientes a várias regiões do corpo e no interior das células esses nutrientes são utilizados. No interior das células são construídas moléculas de ATP, que é uma molécula energética, e também proteínas e outras substâncias que são essenciais à manutenção da vida, ao crescimento na infância e à manutenção de células e tecidos na fase adulta. Isto quer dizer que quando, através de um processo fabril, a composição adequada dos alimentos sofre alteração, esses alimentos acabam se tornando inadequados para uma digestão perfeita, uma absorção na velocidade aceitável, na velocidade adequada e também uma utilização perfeita no interior das células. Por que o alimento precisa ter essa composição perfeita, essa composição adequada? Eu vou explicar por quê. Por exemplo, para ser digerido, o alimento precisa que enzimas específicas atuem nesses nutrientes presentes nos alimentos. Por exemplo, a proteína, para ser digerida, precisa do ácido clorídrico para ativar a pepsina e dessa forma essa enzima começa a ser ativa. Todas as enzimas, para serem otimizadas, precisam de cofatores. Esses cofatores são as vitaminas e os minerais que precisam estar presentes no alimento para que a digestão desses alimentos se torne uma digestão perfeita. Então, se faltar vitaminas e minerais nos alimentos, a digestão desses alimentos não será feita de modo adequado, de modo perfeito. As fibras acabam desempenhando um papel essencial para regular principalmente a velocidade com que esses alimentos irão trafegar no tubo digestivo e também são importantes para regular a velocidade com a qual o açúcar presente nos alimentos serão absorvidos. Então, quando se falta fibras, o alimento irá circular com uma lentidão anormal no tubo digestivo. Isso irá impactar a velocidade da digestão, a velocidade da absorção e também a velocidade da eliminação dos restos desses alimentos que não serão digeridos, ou seja, irá implicar em um processo de prisão de ventre com uma eliminação mais lenta das fezes. Mas o problema não é só no processo de digestão e no processo de absorção. O problema também pode ocorrer no momento que os nutrientes chegam às células e precisam agora ser convertidos em energia, em proteínas, em moléculas essenciais à vida. É porque no interior das células, um conjunto enorme de reações químicas precisam ter lugar para transformar esses nutrientes em energia química, ATP, e também em proteínas e moléculas essenciais à vida. Sem as vitaminas que atuam como aceleradores das reações enzimáticas, a produção de energia com base nos nutrientes que
que chegaram às células, não será possível. Então concluímos que esta foi a razão do Criador criar esses alimentos com esta composição especial. Todas as vezes que alteramos através de um processo industrial essa composição especial, prejudicamos os benefícios que os alimentos podem nos fornecer. Eu acredito que após essas informações, você já está preparado para responder à pergunta inicial: o que é melhor, comer a fruta ou tomar o suco? Quando se faz o suco de frutas, essa composição especial é alterada. As fibras presentes nas frutas normalmente são dispensadas. Primeiro, elas são quebradas através das hélices do liquidificador. E depois, o suco é coado, o líquido é utilizado e o bagaço, que são os resíduos que sobram, as fibras, são jogados fora. Então temos um alimento agora alterado. Na natureza, aquela composição proteína, gordura, açúcar, fibra não mais existe. Os demais componentes permanecem, mas as fibras são retiradas. Então temos um alimento decadente do ponto de vista digestivo e que não vai transitar na velocidade adequada, não será absorvido na velocidade normal, adequada, e também poderá ter um impacto na utilização, porque o açúcar presente nesse alimento vai chegar no sangue numa velocidade muito rápida e também o organismo vai, através da insulina, acionar as células para que convertam esse açúcar excedente em energia, e pode ser que quando isto acontecer, o organismo não esteja precisando de energia. Então, se quando chega uma quantidade excessiva de açúcar nas células, o organismo não está necessitando de energia, então o organismo muda o foco. Através de um processo chamado lipogênese, esse excedente de açúcar que chegou nas células serão convertidos em gordura. Isto mesmo. Então, quando se toma muito suco de frutas, na melhor das hipóteses, a pessoa engorda. E na pior, a pessoa pode acumular gordura hepática, a esteatose hepática, pode ter os seus níveis de triglicerídeos aumentados e, pior ainda, pode ter um quadro de diabetes instalado por conta desse hábito que se tornou corriqueiro em sua vida. É claro que nós não poderemos comparar o suco de fruta natural, que teve apenas as fibras retiradas, com o suco de fruta artificial. O suco de fruta natural é um mal menor se comparado ao suco de fruta artificial. Mas se você quiser um alimento perfeito, que vai proporcionar um trânsito em uma velocidade adequada no tubo digestivo, uma digestão adequada, uma absorção na velocidade adequada e, ao mesmo tempo, um alimento que vai alimentar a microbiota intestinal, ou seja, vai alimentar o planeta intestino, a melhor opção sempre será comer a fruta ao invés de tomar o suco. Então, o meu conselho para você, se você quiser extrair o máximo das frutas e se alimentar bem, prefira sempre comer a fruta a tomar o suco. Até o nosso próximo vídeo.